Olá! O Corpo de Bombeiros, uma das instituições mais queridas da população, completa mais um ano de vida. São 141 anos de história de trabalho árduo e intenso. Para nos contar um pouco o que é ser bombeiro, o Conexão Legislativa de hoje recebe o comandante do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, Coronel PM Luiz Alberto Rodrigues da Silva. Coronel, seja muito bem-vindo à Rede Alesp. Obrigado, boa tarde a todos, telespectadores da Rede Alesp. É um prazer poder falar com todos vocês. Primeiro, Coronel, parabéns pelos 141 anos de história de serviços prestados à população. Muito obrigada também pelo serviço, pelo que é o Corpo de Bombeiros para a população. E eu queria começar perguntando para o senhor o que é ser bombeiro, né? Ao longo dessa história, o que é ser bombeiro e também o que é representar e comandar essa corporação. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a vocês por essa oportunidade, né, de falar para esse público tão seleto de vocês. Realmente a gente completou agora 141 anos de existência, mas vamos começar o que é ser bombeiro, né? A gente sempre escuta dizer que desde criança, né, todo mundo, as criancinhas já queriam ser bombeiro, né? Eu acho que é um sonho de várias pessoas, mas hoje, como comandante do Corpo de Bombeiros, eu acho que ser bombeiro para mim hoje significa pessoas vocacionadas, né? São pessoas realmente que precisam superar seus desafios, enfrentar o perigo, né? E para isso você deve ser, acredito que tem que ser uma vocação. Logicamente que aliado a essa vocação, existe todo um treinamento, né, um perfil profissiográfico do homem ou mulher que quer hoje estar nas fileiras da corporação do nosso Corpo de Bombeiro e da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, além de ter essa vocação, logicamente que nós temos todo um preparo para que a gente chegue nessa tão honrosa profissão, né? Acredito que é uma profissão muito humanizada, que diariamente procura fazer a diferença na vida das pessoas. Logicamente que tudo isso a gente faz através de muito treinamento, muita formação, né? Um treinamento técnico. Todas as nossas ocorrências hoje, elas são baseadas em procedimentos operacionais padrão, né? Então, um treinamento muito intenso. Então, eu aliaria hoje ser bombeiro, uma vocação alinhada com toda essa parte técnica profissional de formação que nós temos. Coronel, quando a gente olha os números do Corpo de Bombeiros, eles realmente são grandiosos. Vocês divulgaram recentemente que em 2020 tiveram 2,3 milhões de chamados para mais ou menos 2 milhões e 100 mil pessoas. Isso a gente considerando um ano de pandemia, muita gente não estava ali nas atividades normais, e aí eu creio que tenha tido um impacto aí na diminuição de alguns tipos de ocorrência. E aí eu queria saber qual que é o efetivo que atende todas essas demandas e qual que é o perfil dessas ocorrências? Tá, vamos por partes, né? Primeiramente, realmente 2020 foi um ano atípico para a gente, né? Para você ter uma ideia, em 2020 nós tivemos aproximadamente na ligação de telefone 93, 2 milhões e 300 mil chamadas, né? No ano de 2019, nós tivemos 4 milhões e 300 mil chamadas, quer dizer, você teve quase 100% a mais, né? Uhum. O que a gente deduz de tudo isso daí? Foi um ano de pandemia, né? Nós tivemos várias restrições ao longo do ano que fizeram com que as ocorrências diminuíssem intensamente, né? As ocorrências que a gente mais atende no dia a dia, logicamente que o nosso carro-chefe é atendimento de resgate, né? Fora isso, nós temos ocorrências de incêndio, nós temos os casos clínicos, nós temos acidente de trânsito com vítimas presas em ferragem, nós temos vários tipos de salvamento, quer seja
em edificações, às vezes você vê ocorrência de pessoa, aquelas pessoas que fazem limpeza do prédio ficam presas do lado de fora do prédio. Nós temos ocorrência de suicídio. Tivemos aí uma grande operação na área de todo o litoral paulista, que foi a Operação Verão. Então a gente também atua muito na orla marítima do estado de São Paulo, mas com esse ano de 2020, que é um ano da pandemia, né, um ano atípico para a gente, realmente os números de ocorrências diminuíram bastante. Nós atendemos ocorrências também voltadas à pandemia, várias ocorrências de pessoas acometidas do Covid-19, né? Mas um dado interessante, nosso número de acidentes de trânsito diminuiu bastante, devido à restrição até em rodovias, né, de veículos, porém os acidentes foram mais graves. E a conclusão é que as rodovias menos movimentadas, a velocidade muito maior, os acidentes tiveram um impacto muito grande, né? Então, as ocorrências de acidente que nós tivemos ao longo de 2020 trouxeram sequelas muito graves às pessoas, porque os impactos nas colisões eram muito grandes. Mas, assim, realmente nossos números, eles são, se comparado com outros bombeiros do Brasil, e não é um demérito dizer isso dos outros bombeiros do Brasil, não. É que realmente nós temos aí quase 44 milhões de habitantes do estado de São Paulo. Nós somos aí comparado a vários países, né? Então nossos números são realmente grandes. Só para vocês terem uma ideia, o ano passado nós tivemos 2 milhões e 300 mil ligações. Elas geraram quase 500 mil de ocorrências atendidas, né? Então, para você ter uma ideia, todo dia, nós atendemos uma faixa de 1.000 a 1.200 ocorrências dia, né? Nós temos hoje um efetivo aproximado de 550 a 600 viaturas de emergência no estado de São Paulo, atuando. Uma média, como você perguntou, uma média de efetivo diário na área operacional, só nas viaturas, mais ou menos de 1.200, 1.300 homens, né? E que gera aproximadamente 1.000, 1.200 ocorrências, né? O efetivo hoje do Corpo de Bombeiros são 8.469 homens e mulheres, né? E realmente nossos números são astronômicos. Vou dar outros números para você importante, né? Para você ter uma ideia, a cada 2 minutos e 6 segundos, uma viatura de resgate do estado de São Paulo sai para a rua. A cada 2 minutos e 6 segundos. Né? Então, realmente, são números muito astronômicos. Uma viatura de incêndio para atender incêndio em residência, incêndio em favela, em edificações comerciais, indústria, seja lá o que for. Ou seja, incêndio de grandes proporções ou de pequenas proporções, a cada 9 minutos do estado de São Paulo, uma viatura nossa sai para fazer um atendimento. Então, realmente, os números são muito grandes, mas temos aí o Corpo de Bombeiro dado uma pronta resposta à emergência muito satisfatória a toda a população paulista. Muito bacana esses números, Coronel, realmente. Coronel, eu tenho a impressão aqui, olhando do lado de cá como civil, que vocês dentro do Corpo de Bombeiros têm uma grande irmandade. Então, de repente, uma ocorrência acontece, sei lá, um grande desabamento no litoral, vocês deslocam todas as forças para o litoral, e assim por diante, se acontece em outros estados, vocês logo empenham a ajuda para outros estados. Eu queria saber como é que isso funciona na prática. Isso me parece que já é uma filosofia interna e que a impressão que me dá é que acontece muito rápido, é muito natural essa colaboração mútua aí entre as ocorrências de grande porte, os batalhões, isso rapidamente o efetivo é direcionado para ajudar. Como é que funciona, Coronel? Eu vou dar alguns exemplos para você bem simples, né? Nós tivemos um acidente há muitos anos atrás, o Fokker 100 da TAM, você deve lembrar disso. Nós tivemos a Lemoa, que foi um incêndio que durou 9 dias, né? Lá em Santos, né? Num parque de tanque de combustível da Lemoa, foram 9 dias de incêndio. Nós tivemos recentemente a queda do edifício Paissandu. Então são ocorrências de grande complexidade, e que, logicamente, quando entra uma ocorrência dessa para a gente, por exemplo, hoje, né? Se entrasse uma ocorrência dessa hoje para mim,
eu tenho todo esse efetivo operacional trabalhando, né? Numa primeira resposta à emergência, vamos dizer que a ocorrência foi em Santos, né? Uma primeira resposta à emergência, logicamente, que você desloca várias viaturas da região de Santos para que faça o primeiro atendimento. Nisso é montado, nós temos um sistema de comando de operações emergentes que nós chamamos de SICOI. É montado lá um colegiado com um comandante coordenador da emergência, e aí ele vai avaliando essa emergência à medida que ele vai avaliando, e vai vendo que as proporções são grandes, vai vendo que há necessidade de mais apoio, e isso transmite aqui para o comando em São Paulo, e a gente começa a mobilizar vários quartéis de bombeiro em todo o estado de São Paulo, né? A gente tem que lembrar que esse pessoal vai virar provavelmente 24 horas nessa ocorrência, e no dia seguinte nós temos que ter pessoas para fazer a rendição, para poder fazer a cobertura. Fora isso, nós precisamos manter o atendimento diário, que eles vão continuar acontecendo, né? Então, o Corpo de Bombeiro hoje ele trabalha no regime de 24 horas por 48 horas de folga. A pessoa entra às 7 horas da manhã, sai 7 horas do dia seguinte, folga 2 dias e retorna. Então, geralmente, quando nós temos uma ocorrência dessa complexidade, a pessoa trabalha 24 horas, folga 24 horas, e na segunda folga dela, ela não folga, ela vem para o quartel para que a gente possa realmente mobilizar todo o contingente possível para que a gente faça o atendimento dessas emergências. Fora isso, como você falou, o Corpo de Bombeiros também de São Paulo possui essa expertise de fazer os atendimentos em outros estados da federação. Nós tivemos recentemente em Brumadinho, né, naquela catástrofe que aconteceu lá em Brumadinho, e outras ocorrências, incêndios que nós tivemos em Itajaí, nós tivemos presente, e várias outras ocorrências em que nós montamos aqui em São Paulo uma força-tarefa para fazer frente e apoiar os nossos co-irmãos, corpos de bombeiros militares do Brasil. A palavra eu acho que é essa mesmo, né, Coronel? Co-irmãos. Eu acho que a impressão que a gente tem aqui é essa mesmo, de co-irmãos. E eu queria destacar uma outra coisa, Coronel, que me chama muito a atenção na estrutura do Corpo de Bombeiros, é que me parece que, mesmo com a divisão hierárquica que tem em todas as corporações, mas, por exemplo, num incêndio de grande proporção, o comando também vai para o fronte, coloca a farda e vai ajudar também no local, assim como todos os outros bombeiros. Isso também é real? É isso mesmo? Nós temos aqui no estado de São Paulo um decreto, né, que é o 12.517, se não me falha a memória, esse número, de 2015, que ele criou um sistema, o Corpo de Bombeiro hoje é o coordenador do Sistema Estadual de Emergência no estado de São Paulo. Sempre que a gente tem uma grande emergência, logicamente voltadas ao serviço de bombeiros, né, incêndio de grandes proporções, aquele deslizamento de terra que nós tivemos, soterramento ano passado lá no Guarujá, que nós perdemos inclusive 2 bombeiros no ano passado nessa ocorrência, foram 44 vítimas fatais naquele soterramento de vários barracos lá no Guarujá. Toda ocorrência de grande complexidade, hoje, por lei, o coordenador estadual desse sistema de emergência é o Corpo de Bombeiro da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Isso não significa que os demais órgãos sejam subordinados ao Corpo de Bombeiro, não é isso. A gente monta um colegiado, como eu falei aquela hora, e cada um tem sua função, né? Então, por exemplo, se nós estamos num determinado local em que há um incêndio de grandes proporções, que pode afetar uma comunidade, a Defesa Civil do Estado, aí já entrou a Defesa Civil, ela faz a evacuação daquele bairro. Quando ela faz a evacuação daquele bairro, nós precisamos proteger as residências, que pode ter pessoas, né, infelizmente, né, que podem invadir essa residência, fazer furtos, né, e aí entra a Polícia Militar fazendo todo o policiamento preventivo. Então, é uma coordenação de órgãos e cada um fazendo a sua função, né, nessa grande emergência. Acho que você falou também sobre as pessoas que colocam a farda e vão para lá. Isso é uma coisa, como eu falei para você no começo, da vocação do bombeiro, né? Nós temos bombeiros que realmente começam a ligar nos seus quartéis se voluntariando para ir para essa emergência, para ajudar o próximo. Então, isso realmente acontece
pelo fato de ter essa coisa já no sangue de ser bombeiro e querer ajudar as pessoas, e fora isso, por lei, por nós sermos realmente o coordenador do Sistema Estadual de Atendimento de Emergência em todo o estado de São Paulo. Ok. Coronel, como é que foi a questão do coronavírus aí para a corporação? Como é que ficaram os atendimentos? E vocês também são pessoas que trabalham direto com o público. Houve contaminação? Como é que foi também essa questão da saúde dos bombeiros nesse período dificílimo que a gente está vivendo? Realmente, foi uma situação bem atípica, né, que nós tivemos que nos adaptar muito rapidamente, né, obedecendo os protocolos da Organização Mundial da Saúde, da OMS, e de outros bombeiros do mundo que já o contágio começou lá fora, né, na Europa, em outros locais antes de chegar aqui. Então nós fizemos contato com outros bombeiros do mundo que já estavam atendendo esse tipo de ocorrência, para que a gente pudesse, como eu falei para você no começo, nós somos baseados em protocolos, né, em procedimentos operacionais padrão, desenvolver muito rapidamente protocolos aqui para poder realmente fazer um enfrentamento a essa pandemia. Rapidamente também a compra de vários insumos para que a gente pudesse dar um nível de proteção aos nossos bombeiros, né? Então, para você ter uma ideia hoje, desde o atendimento 93 até a gente chegar numa ocorrência envolvendo Covid, e isso tem acontecido hoje, por exemplo, ontem, hoje, nós estamos num momento agora de um pico, né? Então, nós estamos atendendo ocorrências de Covid, principalmente pessoas que estão em casa, debilitada, e de repente falta ar, a pessoa entra em parada. Nós já atendemos vários tipos de ocorrência desse tipo. Então, nós temos 3 tipos de equipamento de proteção, né? Nível 1, nível 2, nível 3, para que o nosso bombeiro, nesse atendimento de ocorrência, seja o menos contagiado possível, né? E desde o começo da pandemia até hoje, a gente realmente viu que nós usamos as melhores técnicas para esse tipo de enfrentamento dessa pandemia, que ela não escolheu, né, não escolheu classe social, não escolheu sexo, não escolheu raça, e agora não está escolhendo nem idade, que está chegando nos jovens, e aí a gente pede encarecidamente a esses jovens para que tomem bastante cuidado, né, usem realmente todos os protocolos aí de distanciamento social, máscara, evite aglomeração. Você pode levar para sua casa o seu pai, para sua mãe, né, que estão lá quietinho dentro de casa, respeitando todo esse distanciamento. Você pode levar esse vírus para dentro de casa, né? Então, assim, em relação ao corpo de bombeiro, nós vimos que positivamente nós acertamos nos procedimentos operacionais. Logicamente que ao longo do tempo nós fomos aperfeiçoamento, fazendo uma melhoria contínua dos nossos processos. Posso dizer para você com muita certeza que houveram contaminações dentro do corpo de bombeiro. Aproximadamente do nosso efetivo, 8 a 10% foram contaminados. Então nós estamos falando aí em 900 a 1.000 bombeiros. Graças a Deus, 99% dessas contaminações não se deram em função das ocorrências que ele atenderam, e sim de repente, algum familiar, ou de repente por estar em algum local e ter pego essa contaminação. Graças a Deus, óbitos, infelizmente, nós tivemos 4 óbitos no Corpo de Bombeiros, mas esses óbitos foram em função de bombeiros acima de 50 anos que possuíam comorbidades graves, né? Então, infelizmente, evoluíram a óbito, demos toda assistência, logicamente, através do nosso Hospital da Polícia Militar, que hoje tem sido realmente muito, o atendimento é muito bom, os protocolos que ele tem é muito bom, e a recuperação do policial militar, do Corpo de Bombeiros, tem sido excepcional. Comandante, eu queria colocar um assunto aqui no nosso bate-papo que eu acho que é muito importante, que é a questão do trote. A gente sabe que o trote é crime, atrapalha demais o trabalho de vocês, que tanto o Corpo de Bombeiros quanto a Polícia Militar
tem já uma expertise para coibir esse tipo de prática que é uma brincadeira sem graça e sem propósito nenhum, e que só atrapalha quem está de fato trabalhando e, de repente, alguém que está precisando do socorro. Eu queria saber, Coronel, justamente isso, como que isso interfere na organização do trabalho de vocês, essa brincadeira completamente sem graça interfere na organização de vocês, e como que vocês têm atuado aí para tentar zerar esse tipo de coisa, porque isso realmente não tem graça, não tem que acontecer, não é uma brincadeira saudável de maneira nenhuma. De acontecimento ainda. Confesso a você que ele diminuiu muito de uns anos para cá, né? A Polícia Militar, através do seu COPOM, Centro de Operações da Polícia Militar, da qual nós estamos inseridos dentro do Centro de Operações da Polícia Militar, tanto em São Paulo como nos COPONs regionais das regiões administrativas do Estado de São Paulo, então Bauru, Campinas, São José dos Campos, São José do Rio Preto, todas as regiões administrativas do Estado. Hoje os nossos COPONs eles estão muito evoluídos na parte de tecnologia da informação. Então, hoje, todas as ligações nossas, elas são gravadas, os telefones são identificados, né? Isso não é de hoje, já é uma coisa de 5, 6, 7, 8 anos atrás. Então, lá começou o nosso trabalho, né? Então, como os telefones públicos, eles também foram totalmente identificados pelos nossos centros de operações, né? Então a gente tinha latitude e longitude desses telefones. E por incrível que pareça, fazendo um estudo, né? Os trotes eles acontecem geralmente às 7 horas, 7h30 da manhã, meio-dia, 1 hora e depois das 5 da tarde. Então são 3 horários específicos onde eles são mais intensos, vamos dizer assim, né? Vou dizer para vocês, eram mais intensos, né? Que é justamente na entrada e saída dos colégios, que são as crianças que pegavam o orelhão e davam um trote no corpo de bombeiro. É ruim, é péssimo, né? É péssimo. Quando nós não tínhamos toda essa tecnologia da informação, a viatura realmente saía para a ocorrência, né? Era destinado para o local que não tinha nada a ver e de repente ocorria outra ocorrência de gravidade, né? Mas aí, ao longo do tempo, a gente vai ficando experiente no assunto, né? Então, por exemplo, como que você desconfia que é um trote? Quando liga a criança ou liga alguém e não há ocorrências, não há mais ligações insistentes de outros telefones sobre essa ocorrência. Então, uma pessoa liga para você e fala assim, olha, está pegando fogo no apartamento aqui no meu prédio, alguma coisa nesse sentido. Com certeza nós vamos receber 15, 20, 30 ligações de telefone diferente. Quando acontece uma ligação só, pode ter certeza, pode desconfiar que possivelmente seja um trote, né? Então, o que aconteceu muito também, né? A gente começou a identificar essas ligações, a gente ligava na residência, num primeiro momento alertava os pais da criança estar ligando, e isso aí coibiu muito. Hoje o trote dentro da nossa instituição, ela diminuiu muito, mas um trote hoje para a gente é bastante, né? A gente pode ir para o norte e ter uma ocorrência no sul, que a gente vai ter um tempo de resposta muito grande por causa de um trote. Mas, graças a Deus, a gente tem, pela tecnologia de informação, pela informatização hoje, no nosso centro de operações, isso diminuiu bastante. E como você disse também, né, está tipificado, né, esse tipo de ilícito penal no nosso Código Penal, e as pessoas têm que ter ciência disso, que é um crime. Uhum. Mesmo sendo praticado por criança, é um crime. Inclusive, Coronel, o senhor me deu um gancho bem bacana aí para que eu coloque aqui outra questão na discussão, que assim, aqui na Assembleia a gente tem alguns projetos que ajudam aí, que dão suporte aí para o Corpo de Bombeiros. E um desses projetos é do Coronel Nishikawa, que foi bombeiro, né? Eu entrevistei ele recentemente, eu falei assim, o senhor não foi bombeiro, é sempre bombeiro, né? Sempre tem o espírito de bombeiro. E o projeto é para educar, né, nas escolas públicas quanto às medidas de segurança no caso de incêndio, no caso de alguém passando mal.
E aí eu queria a sua análise, Coronel, se o senhor vê que um projeto como esse ajuda também nesse sentido de conscientizar essa criança, essa comunidade escolar, do quanto é nocivo o trote. Primeiramente, eu mando um grande abraço ao nosso amigo, o Coronel Nishikawa. Realmente é uma pessoa que tem dado uma atenção muito grande à instituição Corpo de Bombeiros, está sempre presente com a gente aqui no comando. Realmente um deputado bem operante para a gente na área do Corpo de Bombeiros. É importantíssimo, qualquer projeto que volte para a educação pública das pessoas, para a gente é importantíssimo. Eu queria lembrar dois assuntos bem importantes em relação a esse assunto, que é, primeiro, as escolas estaduais, municipais, particulares, elas possuem, né, ou se não, elas devem possuir o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, como é o caso da Assembleia Legislativa, que hoje está com o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro em dia, né? Demorou para a gente poder, logicamente que a Assembleia é um local bem complexo, precisaria realmente de uma demanda, mas hoje, parabenizar o nosso presidente aí, o Cauê Macris, né, que recentemente aí renovou o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro de toda a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, uma conquista importante. Dizer que todas as edificações hoje, quer seja comercial, escola, edifícios residenciais, edifícios comerciais, indústria, eles têm que ter a aprovação de um projeto no Corpo de Bombeiro, né? Esse projeto do Corpo de Bombeiro, ele dá as condições mínimas de segurança para uma edificação. E a escola não é diferente, né? Então tem que ter extintores, sinalização de saída de emergência e tal. E um fato importante que nós exigimos das escolas e de indústria, de comércio, da Assembleia Legislativa, inclusive, né? O treinamento de uma brigada daquele local. O que significa isso? Então vamos dar um exemplo específico da escola que você falou. Quando nós vamos emitir um auto de vistoria para a escola, nós precisamos ter pessoas da escola treinadas para dar uma primeira resposta a uma emergência. Então, nós pegamos lá 10, 12, 15 professores, que são, nós chamamos, né, os brigadistas da escola, para que eles tenham um treinamento, né, e esse treinamento faz com que eles saibam manusear os equipamentos de segurança contra incêndio que estão instalados na edificação. Então, eles sabem manusear um extintor de pó, um extintor de água. Para que serve um extintor de pó, um de água? Saibam as sinalizações de saída de emergência para fazer uma evacuação do prédio, caso precise, né? Ou então, por exemplo, pegou fogo num ar-condicionado da escola ou na lixeira da escola, ele sabe pegar o extintor lá. Então, isso já existe, né? Fora isso, nós temos um programa muito forte no Corpo de Bombeiro, que é o Bombeiro nas Escolas. Nós temos feito vários treinamentos, nós treinamos aqui e qualificamos profissionais dentro do Corpo de Bombeiro, que hoje são chamados bombeiros educadores. E eles têm feito um trabalho muito importante junto às crianças, aos jovens, aos adolescentes, nas escolas, voltado realmente a essa conscientização, né? Não só do trote, como fazer um primeiro atendimento de uma pessoa que está passando mal, que está em parada. Então, esse trabalho nós temos feito. Mas todo o trabalho legislativo que vier de encontro para que a gente possa melhorar a educação pública no sentido de prevenção, nesse sentido, é importante. Com certeza. Eu queria perguntar, a gente está com um tempo curtinho, Coronel, mas eu queria, ainda tem um monte de pergunta para fazer para o senhor, mas eu acho que é importante. Eu percebo que nas ocorrências, uma ocorrência de alta complexidade, que tem, por exemplo, uma vítima ali presa e que vocês estão tentando tirar ela dos escombros ou do que for, que vocês têm um trabalho de ajuda ali, de conversa com aquela vítima. Eu queria saber se vocês têm esse treinamento também psicológico para ajudar a vítima a colaborar ali também com o trabalho de vocês de alguma forma e para sair melhor, o melhor possível daquela situação. Forma, né? Nós temos tanto acidente com grande complexidade envolvendo vítimas, né? Nós podemos pegar aí, ocorrência com múltiplas vítimas que nós chamamos, né? Então você pega aí, recentemente nós tivemos, esqueci o nome da cidade, aquele ônibus que tombou e vitimou quase mais de 40 pessoas que entraram em óbito, né? Uma cidadezinha, eu não me recordo o nome agora, né? Que era uma pessoa que trabalhava, acho que numa tecelagem, alguma coisa nesse sentido, né?
Então, isso é um acidente complexo com múltiplas vítimas. Aí nós temos um cenário. Esse cenário, nós chegamos nessa ocorrência, nós procuramos identificar, nós temos um método aqui chamado método START de triagem de vítimas. Então, nós chegamos nessa ocorrência, as primeiras guarnições que chegam nessa ocorrência, ela não faz um atendimento imediato, ela faz uma triagem da gravidade das vítimas que estão nessa ocorrência, né? Então, nós colocamos uma etiqueta em todas as vítimas, vamos dizer assim, né, uma etiqueta, se essa vítima é vermelha, se essa vítima é amarela, ou se essa vítima é verde, ou se essa vítima é preta. Preta, infelizmente, é o óbito, mas vermelha é aquela que precisa uma certa brevidade ser atendida, ou ela possui uma grande hemorragia, ou ela está em parada. Amarela, que tem gravidade média, que pode aguardar, primeiro nós atendemos a vermelha, e a verde é aquela que consegue se locomover, mas ela está com uma escoriação ou outra, a gente consegue colocar ela num cantinho e ela aguarda o socorro por final. Isso é um tipo de ocorrência, né? Geralmente nessa ocorrência, aí eu estou falando na emergência em si, né? Essas vítimas verdes, elas estão conscientes e orientadas. E ela pode ver um pai, um tio, um irmão na situação vermelha, com uma grande hemorragia ou alguma coisa desse sentido. Nesse momento, nós fazemos tanto o atendimento dessa pessoa grave, né, como, logicamente, damos todo um acalento a esse familiar, né? Logicamente que depois entra um segundo período assistencial. Aí, dependendo do município, entra toda a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social para dar todo um amparo psicológico. Nas ocorrências mais que envolvam uma, duas vítimas, né, e que a gente faz aquele atendimento, que são vítimas graves, logicamente que nós temos toda uma abordagem humana nessa ocorrência, além de usar toda uma técnica para retirar essa pessoa, ou para estancar uma hemorragia, uma fratura, alguma coisa, a gente mantém um diálogo para acalmar essa pessoa, né? Então há um trabalho nesse sentido, mas assim, naquele momento emergencial. Após a ocorrência, logicamente, naquela que eu citei do ônibus, existe um trauma para uma família ou para uma cidade, naquele caso foi para uma cidade quase toda, né, que há um atendimento realmente assistencial aí por parte da prefeitura. Mas a gente faz um pouquinho de tudo, né, e psicologia faz bem para todo mundo. Com certeza, Coronel. Coronel, nosso tempo está acabando, mas eu queria pedir para o senhor dar uma mensagem bem rápida para o Corpo de Bombeiros, para os bombeiros que o senhor comanda e que faz esse trabalho tão importante para a população. Por favor, o senhor tem um minutinho, por favor. Eu vou ser bem rápido, eu gostaria de lembrar duas datas importantes. 8 de março e 10 de março, Dia Internacional da Mulher e aniversário do Corpo Bombeiro. Pelo Dia Internacional da Mulher, cumprimentar todas as mulheres, logicamente, do nosso Corpo de Bombeiro, você também, todas as mulheres do nosso Brasil, mas em especial as mulheres do Corpo Bombeiro, que têm feito um trabalho maravilhoso aqui dentro. E sobre 10 de março, parabenizar todos os bombeiros. É um orgulho comandar esses 8.659 homens e mulheres que diariamente fazem a diferença na vida das pessoas. Que eles continuem assim, que a gente, com certeza, pode dar um respaldo, uma pronta resposta boa à nossa população do estado de São Paulo. Coronel, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada não só pelo programa, mas por esse bate-papo super esclarecedor e importante para que a gente conheça mais o Corpo de Bombeiros, mas pelo desprendimento de deixar as famílias de vocês todos os dias para ajudar a população, para salvar a população de situações difíceis. Muito obrigada mais uma vez, saúde para todos aí, e que a gente possa, em breve, fazer um programa presencial sem a pandemia nos atrapalhando. Muito obrigada, Coronel. Muito obrigado a você e a toda a direção da nossa Assembleia Legislativa. E conte com o Corpo de Bombeiro, nós estamos à disposição, com certeza. Esse foi mais um Conexão Legislativa. A gente falou sobre os 141 anos do Corpo de Bombeiros. A gente falou com o comandante do Corpo de Bombeiros, o Coronel PM Silva. O comandante do Corpo de Bombeiros é o Coronel PM Luiz Alberto Rodrigues da Silva. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.